O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte, das Manifestações Espíritas. Capítulo 24, Identidade dos Espíritos. As provas possíveis de identidade, parte 2. 256. Continuação. A situação é outra quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável para se fazer acreditar. Nesse caso, é tão comum que não seria demais manter-se em guarda contra esses embustes. Porque é graças a nomes emprestados e, sobretudo, com a ajuda da fascinação, que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram impingir as ideias mais ridículas. Assim, a questão da identidade, como dissemos, é mais ou menos indiferente quando se trata de instruções gerais, desde que os espíritos mais elevados podem substituir-se mutuamente sem que isso acarrete consequências. Os espíritos superiores constituem, por assim dizer, uma coletividade, cujas individualidades não são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não são as pessoas, mas o ensino. Ora, se o ensino é bom, pouco importa que venha de Pedro ou de Paulo. Devemos julgá-lo pela qualidade e não pelo nome. Se o vinho é mau, não é a etiqueta que o faz melhor, mas se é diferente nas comunicações íntimas, porque então é o indivíduo, ou sua pessoa mesma, que nos interessa. É, pois, com razão que, nessa circunstância, se procure assegurar que o espírito manifestante é realmente o que se deseja. 257. A identidade é muito mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos hábitos e caráteres são conhecidos, porque são precisamente esses hábitos e que ainda não tiveram tempo de se livrar que nos permitem reconhecê-los. E digamos logo que são eles um dos sinais mais certos de identidade. O espírito pode, sem dúvida, dar suas provas através das perguntas que lhe fazem, mas isso quando lhe convém. Em geral, o pedido nesse sentido magoa, pelo que devemos evitar fazê-lo. Deixando o corpo, o espírito não se despoja da sua suscetibilidade. Toda pergunta para pô-lo à prova o aborrece. Há perguntas que ninguém lhe faria em vida, com medo de faltar às conveniências. Por que tratá-lo com menos consideração após a morte? Se um homem se apresenta num salão declinando o seu nome, irá alguém lhe pedir documentos a queima-roupa, sob o pretexto de que há impostores? Esse homem teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos e não respondem o que se retiram. Tomemos um exemplo para a comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse numa casa em que não o conheciam e fosse recebido assim: dizeis que sois Arago, mas como não vos conhecemos, desejamos que o proveis, respondendo às nossas perguntas. Resolvei este problema de astronomia. Dai-nos o vosso nome, prenome e os de vossos filhos. Dizei o que fazeis em tal dia, a tal hora, etc. O que ele responderia? Pois bem, como espírito, fará o que faria quando vivo, e os outros espíritos farão o mesmo.